paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro do Deuteronômio, capítulo 1. Eis os discursos que Moisés dirigiu a todo Israel do outro lado do Jordão, no deserto, na planície, que se estende defronte de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Desde Horebe até Cades-Barné, há uma distância de 11 jornadas de marcha pelo caminho da montanha de Sé. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, diante dos israelitas, Moisés pronunciou todos os discursos que o Senhor lhe tinha ordenado dizer, depois de ter derrotado Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esebom, e Og, rei de Bassã, que morava em Astarote e Edrai. Do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a expor a lei dizendo: O Senhor nosso Deus falou-nos nesses termos em Horebe. Tende-vos demorado muito tempo nesse monte. Voltai e parti. Tomai o caminho do monte dos amorreus e das regiões vizinhas. Ide às planícies, às montanhas, aos vales, ao Neguebe, às costas do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano e até o grande rio Eufrate. Eis que eu vos entrego esta terra. Ide possuir a terra que jurei dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua posteridade. Eu vos disse nessa mesma época: eu sozinho não posso tomar conta de vós. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como prometeu. Como poderia eu sozinho encarregar-me de vós e levar o fardo de vossas contendas? Escolhi de cada uma de vossas tribos homens sábios, prudentes e experimentados que eu ponho à vossa frente. Vós então me respondeste: é uma boa coisa o que nos propõe. Tomei, pois, dentre vós homens sábios e experimentados, que pus à vossa frente como chefes de milhares, de centenas, de cinquentenas e de dezenas, bem como escribas em vossas tribos. Nesse mesmo tempo, dei esta ordem aos vossos juízes: dai audiência aos vossos irmãos e julgai com equidade as questões de cada um deles com o seu irmão ou com o estrangeiro que mora com ele. Não fareis distinção de pessoas em vosso julgamento. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se uma questão vos parecer muito complicada, devereis apresentá-la a mim para que eu a ouça. É assim que naquele tempo vos ordenei tudo o que deveis fazer. Depois partimos de Horebe para atravessar esse vasto e terrível deserto que vistes do monte dos amorreus, como nos havia ordenado o Senhor nosso Deus, e chegamos a Cades-Barne. Eu vos disse então: eis-vos chegados ao monte dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te entrega a terra. Subi e possuí-a como a prometeu o Deus de teus pais. Não tenhas medo, não te assuste. Vós vos aproximastes de mim e disseste: enviemos homens adiante de vós, que explorem a terra e nos informe por que caminho devemos subir e para que cidade devemos ir. Vosso parecer agradou-me e escolhi dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram as montanhas e chegaram ao vale de Escol, explorando a terra. Tomaram consigo frutos da terra e nos trouxeram, dizendo: a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus, é boa. Mas não quiseste subir a ela, e fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, nosso Deus. E murmurastes em vossas tendas, dizendo: o Senhor tem-nos ódio e por isso nos tirou da terra do Egito, para entregar-nos ao extermínio pelas mãos dos amorreus. Para onde iremos? Nossos irmãos fizeram-nos perder a coragem, quando nos disseram ter visto um povo maior e de estatura mais alta que a nossa, e cidades grandes e fortificadas, cujos muros se elevavam até o céu, e vimos até mesmo filhos de Enassim por lá. Eu, porém, vos respondi: não vos assustei, nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez sobre os vossos olhos no Egito e no deserto. No deserto, tu mesmo vistes como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho por onde andaste,
como o homem costuma levar seu filho, até que chegasses a esse lugar. E apesar disso, não tivestes confiança no Senhor vosso Deus, o qual, procurando-vos um lugar onde acampar, marchava diante de vós no caminho, de noite no fogo para vos mostrar o caminho, e de dia na nuvem. O Senhor, tendo ouvido o som de vossas palavras, encolerizou-se e fez este juramento: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu, com juramento, prometi dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Este haverá, e eu darei a ele e aos seus filhos o solo que ele pisou, porque cumpriu a vontade do Senhor. Até contra mim se irritou o Senhor por causa de vós. Tu tampouco, disse-me ele, entrarás nessa terra. É Josué, filho de Num, que ali entrará. Animam, pois é ele que introduzirá Israel na possessão da posse. Vossos filhinhos, dos quais disseste que seriam a presa do deserto, e vossos filhos que hoje ainda não sabem distinguir o bem do mal, estes entrarão, a eles darei a terra e a possuirão. Quanto a vós, voltai para trás e parti para o deserto na direção do Mar Vermelho. Vós respondeste-me: pecamos contra o Senhor, vamos combater como o Senhor nosso Deus nos ordenou. E quando cada um de vós, tomando as suas armas, vos dispusestes inconsideravelmente a marchar sobre o monte, o Senhor disse-me: dize-lhes, não subais, não entreis em combate algum, porque não estou no meio de vós. Se o fizerdes, sereis vencidos por vossos inimigos. Em vão vos referi todas essas palavras. Não me ouvistes e tivestes a presunção de subir ao monte, a despeito das ordens do Senhor. Então os amorreus que habitavam nessa montanha saíram contra vós, perseguiram-vos como abelhas e retalharam-vos desde Ser até Horma. Voltando, chorastes diante do Senhor. Mas o Senhor não ouviu vossos clamores, nem vos inclinou seus ouvidos. Por isso é que ficastes tanto tempo em Cádiz, como sabeis. Deuteronômio, capítulo 2, dos versículos 1 ao 13. Partindo dali, fomos para o deserto na direção do Mar Vermelho, segundo a ordem do Senhor, e andamos muito tempo em torno do Monte Sé. O Senhor então me disse: basta de girar em volta desse monte, dirigi-vos para o norte. Ordena ao povo: atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Sé. Eles têm medo de vós. Mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada de sua terra, nem mesmo a medida de um pé. É a Saul que dê a propriedade das montanhas de Sé. Comprarei deles a preço de dinheiro o necessário para alimentar-vos e pagareis mesmo a água que beberdes. Porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as tuas empresas e velou sobre ti durante a tua marcha através desse vasto deserto. Eis já há 40 anos que o Senhor teu Deus está contigo e nada te faltou. Passamos, pois, ao longe de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Sé, evitando o caminho da planície, assim como Elate e Aciogabé. Voltamos e tomamos o caminho na direção do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataque os moabitas e não entres em guerra contra eles, porque não te darei nada de sua terra. Foi aos filhos de Ló que dei Ar como herança. Outrora habitavam os Emim nessa terra. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura como os Enassim. Também eles eram considerados Refaim, como os Enassim, mas os moabitas chamavam-nos Emim. Em Sé habitavam também os Orreus, os quais foram expulsos pelos filhos de Esaú. Mas os descendentes de Esaú, após os haver exterminado, estabeleceram em seu lugar, como fez Israel, na terra que o Senhor lhe deu em possessão. Vamos, pois, passai a torrente de Zared. Passamos então a torrente de Zared. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, dos versículos 1 ao 35. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo em faixas, reclinou no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos,
durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objeto da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que o ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele diziam. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Continuação do Salmo 33, dos versículos 9 ao 15. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor nada lhes falta. Vinde, meus filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias para gozar de felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e vai ao teu encalço. Provérbios, capítulo 16, dos versículos 19 ao 25. Mais vale ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade. Ditoso quem confia no Senhor. Inteligente é o que possui o coração sábio. A doçura da linguagem aumenta o saber. A inteligência é fonte de vida para quem a possui. O castigo dos insensatos é a loucura. O coração do sábio torna sua boca instruída e acrescenta-lhes aos lábios o saber. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parecem retos ao homem, e contudo, o seu termo é a morte. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.